Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa sala de estudo virtuais. Com muita satisfação que iniciamos mais uma noite de estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E hoje nós temos a satisfação de receber nosso irmão Max Lane Lacerda, novamente, militante da Seara Espírita, trabalhador do movimento Espiritismo, e hoje vem conversar conosco um tema muito interessante, muito oportuno, né, que é dívida e resgate em busca da paz íntima. Nós vivemos num tempo de convite à reflexão, de convite à busca do reajustamento dessa paz íntima, da reforma íntima. Então, vamos todos aproveitar a oportunidade e pedir inspiração que as reflexões se tornem ponto de luz para a nossa caminhada evolutiva. Nós vamos fazer a nossa prece, na sequência a leitura de harmonização. Em seguida, nós vamos passar para o nosso irmão Max para proferir as palavras, as mensagens, as reflexões da noite. Então vamos orar aqui. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que nos conduz, na vida em que me agasalho, enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-nos força no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não se esqueças de mim, das bênçãos da compaixão, guarda-me em teu coração, de paz e amor sem fim. Querido Mestre Doce Jesus, mais uma vez estamos iniciando o estudo do Evangelho em teu nome, pedindo, Senhor, o concurso da espiritualidade amiga, que possa nos amparar, instruir, e que essas reflexões possam trazer luz para a nossa jornada evolutiva. Muito obrigado, Mestre amado, que assim seja. Hoje nós vamos fazer a leitura de número 110 do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, e o título Caridade Essencial. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo 6. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade sempre será a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. A voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma virtude única. Conjugam-se e complementam-se num todo nobre e digno. Ninguém pode assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. Ninguém medicará com proveito se não adquiriu o espírito de boa vontade para com os que necessitam. E ninguém ensinará com segurança se não possui a seu favor os atos de amor ao próximo no que se refira à compreensão e ao auxílios fraternais. Em razão disso, as menores manifestações de caridade, nascidas da sincera disposição de servir com Jesus, são atividades sagradas e indiscutíveis. Em todos os lugares, serão sempre sublimes luzes da fraternidade, disseminando alegria, esperança, gratidão, conforto e intercessões benditas. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele e para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito
grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas, dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos da luz. Max, seja muito bem-vindo, que Jesus te abençoe e que possa inspirar. Muito obrigado, Glauco. Boa noite, amigas e amigos. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade de estudo, que é o que nós estamos nos propondo a fazer aqui. Dívidas e resgates é o tema do nosso encontro. Todas as vezes que nós, de alguma forma, nos envolvemos no processo de dívida cósmica, ou seja, de estar em dissonância com a consciência divina, nós entramos com um peso sobre o nosso espírito. E enquanto não resgatarmos, enquanto não quitarmos, enquanto não devolvermos o que retiramos indebitamente da harmonia divina, nós não conseguiremos estar em paz. Por isso que a paz que a gente constrói, ela precisa ser chancelada pela limpeza de qualquer constrangimento íntimo que nos faça ainda carregar essa ausência de paz, carregar aquelas condições íntimas que não são nada agradáveis. O ponto fundamental que nós precisamos lembrar é que nós estamos, todos nós, em um processo evolutivo, em que existe uma lei de progresso que nos impele para frente. Nós todos somos atraídos para a luz de onde viemos. Há uma espécie de deutropismo, que é a atração irresistível para Deus, assim como há o fototropismo, que é a atração irresistível da planta para o sol. Nós, as criaturas de todos os estágios, somos atraídas irresistivelmente para Deus. Entretanto, ao longo desse percurso de voltar para o Pai de onde nós viemos, nós temos uma força que nos foi concedida para o nosso uso exclusivo, que se chama livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio nós podemos escolher e não há violentação de consciência. Ninguém impede que nós façamos a escolha que queiramos fazer. Mas ao lado da lei de livre-arbítrio, existe uma lei paralela que se chama lei de causa e efeito, que é o mecanismo divino para nos orientar, nos acordar, nos fazer perceber que nós estamos desviando da essência divina. Todas as vezes que nós cometemos um deslize para com a lei de Deus, esta lei de causa e efeito nos impõe a correção mais cedo ou mais tarde, seja numa encarnação ou na outra, ou encarnações até mais adiante, segundo as nossas possibilidades de quitação. O fato é que alguns de nós, ao longo desses processos evolutivos, temos desviado da lei, cometidos crimes perante a lei divina, e isso não passa incólume. Podemos até nos livrar da justiça humana, mas nunca nos livraremos da justiça divina. E tem um estudo maravilhoso que nós recomendamos a todas as amigas e os amigos que têm interesse em aprofundar esse tema, porque, de alguma forma, cada um de nós carrega contas a pagar que estão, às vezes, ali paradas, aguardando o momento certo, mas nós vamos ter que quitar. Quando estivermos prontos, nós vamos ter que quitar. Então, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos em processo de resgate. Todos nós que estamos, de alguma forma, já estudando, já buscando os caminhos que Jesus nos ofertou, é porque nós já estamos com a consciência desperta. Nós já sabemos que teremos que acertar as contas com a consciência divina. André Luiz, no livro Ação e Reação, que é esse livro que nos referimos, ele faz um estudo maravilhoso da lei de causa e efeito, envolvendo com a reencarnação, envolvendo, enfim, com vários aspectos que nos conduzem os processos da vida. E lá no capítulo 9 desse mesmo livro, ele tem uma frase que nós colocamos aqui para abrir o nosso comentário. Ele diz assim: a ação do mal pode ser rápida. A ação do mal pode ser rápida. Mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação. Ou seja, a cada ação irá uma correspondente reação se fazer ao longo do tempo. O problema é que quanto tempo para poder quitar essa reação é que é o drama. Por isso que Jesus não nos cansou de
recomendar. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, disse o Senhor. Ora, em todos os momentos da vida, quantas pessoas, na hora que o emocional fica afetado, na hora que o ego fica ferido, quantas decisões em momentos rapidíssimos. A pessoa teve uma vida corretíssima, mas naquele momento ele comete um crime. E esse crime, que foi instantâneo, ou quase, irá ter uma repercussão no futuro, que só Deus pode nos ajuizar. Então é importante que a gente tenha percepção de que nós temos o poder de evitar os desvios. Nós temos o poder de evitar que o mal esteja sendo o nosso modo de agir naquele momento. Se fizermos isso, nós teremos evitado a necessidade da reparação, a necessidade do resgate, a necessidade das contas a pagar, que nós vamos ter que fatalmente enfrentar. Não há como fugir disso. Mas não foi André Luiz o primeiro a tratar disso. Nós temos claramente Jesus nos dizendo: ai do mundo por causa dos escândalos. Pois é necessário que venham os escândalos. Escândalos no sentido de que está fora daquilo que é o normal da lei divina. Toda vez que eu faço algo que não está em acordo com a lei divina, eu vou classificar como escândalo. E ele diz: ai do mundo. Porque toda vez que você desvia, vai ter o ai, porque você vai ter que quitar. Pois é necessário que venha o escândalo. Por que é necessário, Senhor Jesus, nós perguntamos? E a resposta é muito clara. Porque nós temos livre-arbítrio, não nos violentam as consciências, nós podemos decidir. E o Pai permite que o Filho decida segundo as suas opções, ainda que o ajude nos aconselhamentos por seus guias, no processo da lei instalada na consciência que a criatura não tem como negar. Enfim, ele tem recursos de contraposição para que não venha um escândalo. Mas ainda assim, Jesus sabia que com esse livre-arbítrio nós erraríamos e viria o escândalo. Mas ele disse: mas ai do homem, ai da pessoa, porque o escândalo venha. Ou seja, quando Mateus anotou essas palavras de Jesus no capítulo 18, versículos 6 e 7, nós vamos encontrar aqui Jesus advertindo o que vai ser a tal da consequência, a tal da reação, que nós teremos que facear mais cedo ou mais tarde, para que esse escândalo não pese em nossa economia íntima. Então, quando a gente aprende isso, a gente percebe que não há como passar incólume aos erros. Você pode imaginar que não tem ninguém vendo aquele cometimento, mas Paulo já vem nos advertir há muito tempo. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Deixamos de todo embaraço. O que é embaraço? Embaraço é o que vai te levar ao escândalo. Embaraço é tudo que você não está em harmonia com a consciência cósmica. Um amigo meu sempre me dizia assim: Max, embaraço é o que você não pode contar para sua mãe. Ou seja, é algo que está fora do que você sabe que deveria ser o correto. E é por isso que nós nunca estamos sozinhos. Ponhamos isso na cabeça. Nós temos sempre uma nuvem de testemunhas no mundo espiritual e às vezes no mundo físico, nos enxergando os atos. O fato é que qualquer que seja o ato, qualquer que seja o embaraço que nos leve ao escândalo, ou seja, qualquer que seja o mal que nos envolvermos, teremos que quitar. Isso é ponto pacífico. Não há como fugir disso. Lei de causa e efeito é uma lei imperativa. Apesar de nós, independente se você a conhece, se você a entende, se você acredita, se você acha que não é, a lei vai imperar sobre você, sobre mim, sobre todos nós. Mas a pergunta é: tá bom, Max, mas eu já cometi um escândalo, eu já cometi vários, e eu cometi uns graves que eu carrego até hoje com um peso muito grande na minha consciência. Eu tenho dificuldade de viver com o que eu fiz. Alguém pode dizer assim: como é que eu posso me quitar com a lei de Deus? Como é que eu posso me livrar desse peso que me constrange na intimidade do coração, que me dá movimentos ruins por dentro, ansiedade, angústia? São aquelas coisas que não são concretas, são abstratas, que passam-se no mundo íntimo da criatura, ou seja, estão vinculadas ao moral. Essa é a reação que qualquer um vai ter depois do cometimento do escândalo. Por quê? Porque ele entra
num diapasão que não vibra no diapasão do nosso Senhor da vida. E isso faz com que ele se sinta com um mal-estar tremendo. Ele vai se sentir desgostoso de tudo que ele faz, ele não vai encontrar paz. Por onde ele for, ele carregará consigo esse mal-estar. Então, como é que eu me livro disso, Max? Me conta. Olha, Jesus também, anotado por Mateus no capítulo 5, versículo 29, irá dizer-nos: se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Porque é melhor para vós entrar na vida tendo um só olho do que ter de dois e ser precipitado ao fogo interno. Traduzindo para a linguagem que nós conhecemos como Espiritismo. Entrar na vida, reencarnar. Não ser lançado no fogo inferno é não ter esse processo de cobrança íntima, essa consciência de culpa que te carrega, esse complexo de culpa, esse remorso que a criatura vá por onde vá. Isso é inferno, gente. Isso é verdadeiro peso que a criatura carrega. Então, é melhor entrar sem um olho, se ele foi motivo de escândalo, do que entrar com ele e continuar sofrendo como se estivesse no inferno, independentemente se está encarnado ou desencarnado. Por isso, é muito importante que a gente entenda que, para isso acontecer, existe uma terceira lei, além da lei que nós falamos, que é a lei do livre-arbítrio, a lei da causa e efeito, ou ação e reação, mas existe uma lei poderosa, que se chama lei dos renascimentos sucessivos, que a doutrina espírita chama de reencarnação. Nascer de novo, nas palavras de Jesus, naquela época em que aquele doutor da lei o procurou. É necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Ou seja, você precisa reencarnar sucessivas e sucessivas vezes, para que o processo depurativo vá retirando o escândalo, que é o mal, e vá fixando o bem, que é a paz íntima. Então, esse processo só se faz nascendo várias vezes. A cada cometimento, você tem a chance de reparar naquela própria encarnação, se cair em si, ainda há tempo, ou na encarnação seguinte, porque normalmente, quando se aproxima do leito da morte, a criatura que tem tempo de reflexão começa a se arrepender de muita coisa que ela não quis se arrepender enquanto estava no movimento, acreditando-se imortal. No momento em que ela se dá conta de que é frágil, que é suscetível à morte do invólucro corporal, essa criatura começa a refletir. E aí ela começa o processo de perceber os seus erros. E ela costuma entrar no mundo espiritual, nesse estado de alma. E o desespero, porque as cobranças conscienciais são os severos juízes que todos imaginavam fora, estão dentro da criatura. Ela não consegue se livrar dessa cobrança, e essa cobrança é aquele inferno que Jesus falou, que seria nos lançado fora. Aqui está o ponto. Reencarnação é uma bênção, porque te permite resgatar, como te permite conquistar novos desafios. Naquilo que você errou, você corrige. Naquilo que você não tem, você vai fazer esforço para conquistar. Então a reencarnação é lei. E o Emmanuel, numa das suas pérolas, que eu costumo dizer que é um livro que acho que todo mundo deveria ter de cabeceira, com todo respeito, gente, chama-se Pensamento e Vida. É uma preciosidade. Tem um capítulo, uma lição, que é a lição número 11, que ele intitulou de Berço. E ele diz assim: o caminho que iniciamos em determinada existência, o caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento, preste atenção nisso, é o prolongamento dos caminhos que percorremos nas existências que precederam a existência atual, que estamos iniciando. Então, não há solução de continuidade, apesar da mudança de corpo, o espírito é o mesmo, e os seus problemas, ou a sua paz íntima, vai com ele para onde ele for. Isso é fundamental. Ninguém nasce da forma como nasce por acaso. Ninguém nasce dizendo, ai meu Deus, não dou sorte, tudo dá errado. Não, é tudo reflexo. Preste atenção nessa palavra. Reflexo do passado, que vai acudir o presente e vai tornar o presente leve ou pesado, segundo os reflexos que estamos colhendo. Por isso, não há como você dizer que está chegando aqui como uma página nova em que nada está escrito. Não.
Você já traz uma bagagem que repercute na sua personalidade presente e desde pequenininho você se mostra tal como é, pouco a pouco. E os que te observarem com cuidado notarão o perfil e parte dos reflexos já começam a ser notados em você. Ele diz que o nosso berço no mundo é o retrato de nossas necessidades. Retrato, gente. Ninguém nasceu naquele berço A, B ou C por acaso. É o retrato das necessidades que ele tem de reparação. Ele estará ali para as reparações necessárias e para o progresso, as aquisições necessárias que ele precisa adquirir. Por isso é que os benfeitores sempre nos ensinam que do vaso da carne, a planta da existência se desenvolve, floresce e frutifica. Essa é uma linguagem de André Luiz no livro Ação e Reação, que eu volto a recomendar para as amigas e os amigos, em que ele diz que quando você reencarna, ele faz uma analogia que o semeador saiu a semear, ele utiliza a parábola que Jesus se utilizou, e ele diz que no vaso da carne, ou seja, no corpo de carne, a planta da existência, a existência é uma planta, se desenvolve, floresce e frutifica. Você é plantado na carne para florescer e frutificar. É o que ele nos ensina. A morte fisiológica, portanto, a morte do corpo, o que ela faz? Ela realiza a grande ceifa. E o semeador saiu a semear e aquele ceifeiro há tempo de ceifar. Então, o momento da ceifa é o momento em que nós entregamos o invólucro carnal, do pó vieste para o pó voltarás, é propriedade da terra, mas voltamos para o mundo espiritual com os frutos que tenhamos produzidos. No mundo espiritual, André Luiz nos ensina que nós temos desse modo a seleção natural dos frutos. Então, o seu produto, seja como você pensou, como você falou, como você fez, como você agiu, como você sentiu, tudo isso está marcado, está íncito em seu ser, chamado perispírito, em seu ser, chamado alma, que habita, que é dona desse perispírito. E quando você chega do lado de lá, tem essa aferição de valores, os frutos serão medidos. E André Luiz conta uma coisa que, por um lado, é uma decepção e, por outra, é também um alento. Porque ele diz que a maior parte de nós não chega do lado de lá produzindo frutos muito bons, não. Ele diz assim, os raros que se mostram aprimorados, os frutos aprimorados, são conduzidos à lavoura da luz divina, nos planos celestiais, para mais ampla acessão ao grande futuro. Então, se você produziu bons frutos, se você atendeu à obra do Senhor, seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu, você é um dos raros que serão promovidos para aquilo que se chama planos celestiais mais altos, onde a lavoura, na linguagem dessa figurada dele para essa semeadura, de luz. Nós somos aqueles que temos que brilhar a nossa luz, glorificar o Pai diante dos homens, disse Jesus. Nós somos fadados para gerar luz, produzir luz. Nós somos seres luminíferos. E só se produz luz quando você estabelece um movimento da usina de força chamada mente e coração em trabalho no bem. Agora há pouco o Glauco leu uma passagem que fala da caridade. Somente a caridade produz luz, somente as virtudes que a caridade embarca ou abarca é que produz luz. Você não produz luz quando está no mal, você não produz luz quando está na ociosidade, você só produz luz quando você está no trabalho útil, o trabalho que serve ao bem. Agora ele diz que a maioria, a massa esmagadora dos que chegam deteriorados ou imperfeitos no mundo espiritual, estaciona nos celeiros de sombra das regiões inferiores. Ele deu nome a algumas, por exemplo, umbral, que todo espírita sabe o que é. E estaciona lá à espera de novo plantio nas leiras do mundo, ou seja, à espera de nova encarnação. Então são aqueles frutos deteriorados que nós produzimos, que estão em contrário ao que o Pai põe como meta para cada um de nós, fazer o bem pelo bem, amar ao próximo como a si mesmo, e por isso amá-lo sobre todas as coisas como consequência disso.
Então, na verdade, as encarnações, na maioria das vezes, neste planeta de expiações e provas, o que é um planeta de expiações e provas, gente? É um planeta em que o mal ainda predomina. Nós estamos caminhando para um planeta que nós chamamos de planeta de regeneração, mas estamos nas iniciais dele. Pouquíssimas pessoas estão já vivendo a regeneração. A maior parte dessa esmagadora população deste planeta, em ambos os planos, seja no encarnado ou no plano espiritual, ainda estão no mundo de expiações e provas, ainda têm sérios problemas consigo mesmos, com o próximo e com Deus. Então, as esmagadoras reencarnações, elas são reencarnações de dívidas e resgates. Não tenhamos dúvida disso, basta você olhar para o lado. Todo lado que você olha tem resgate sendo feito. É filho problema, é doença que aparece, é separação, é traição, é descontentamento. Enfim, você vai ver que o planeta não é um planeta em que você só tem alegrias. Você vai enfrentar dificuldades, porque o planeta é próprio para isso, para você devolver o que tirou indebitamente da consciência divina. E aí, só para a gente não ter dúvida disso, o André Luiz, de uma forma magistral, daí porque eu volto a recomendar o livro Ação e Reação, ele apresenta diversos estudos de casos. Eu estou me lembrando de alguns aqui que eu vou comentar para que instiga a cada um aqui depois buscar. Lá no capítulo 12, por exemplo, ele chama de dívida agravada o capítulo. Ou seja, a pessoa já tinha uma dívida, que era contas a pagar, e ele agrava. E ele conta um caso de 3 envolvidos nessa história, que ele chama de Marina, Jorge e Zilda. E é uma história em que, ao invés deles resgatarem, eles reincidem no erro, cometem os mesmos desvios e voltam ao mundo espiritual, com mais contas a pagar do que contas que tenham quitado. No capítulo 13, por exemplo, ele apresenta um caso extremamente incomum para os nossos olhares humanos, que ele chamou de débito estacionário. Lá atrás, no 12, ele falou que agrava. Aqui ele falou que o débito está estacionado. Você não paga naquela encarnação. E ele traz a figura de um mendigo e uma mendiga, que é Sabino e Poliana. Sabino era um anãozinho que era tutelado por essa Poliana. 2 comparsas de crimes de quase 300 anos antes, que estavam ali escondidos, sobretudo ele, que era um déspota, muito mal naquela encarnação em que ele era um dos maiorais, ele estava escondido num corpo de carne para que não fosse localizado pelos seus algozes. E era uma misericórdia divina para que desse tempo dele conseguir, nesse escondido corpo, permanecer um tempo em paz, para depois conseguir entrar no processo de resgate. Então, veja, gente, nós temos a misericórdia divina sempre agindo junto com a justiça. Não é só ai daquele que por quem vem o escândalo, porque ai daquele por quem vem o escândalo, vem também a misericórdia divina que nos permite diminuir o impacto disso em nós, se nós estamos arrependidos, se nós estamos realmente buscando nos quitar. No capítulo seguinte, o André Luiz apresenta um outro caso, que ele chama de resgate interrompido. É o capítulo 14. Ou seja, eles estavam resgatando, pum, parou por uma razão. E é o caso de Deu e Marcela. Eles vinham bem, aí aconteceu um evento e eles se deixaram levar naquele evento e pararam de resgatar. Eles, na verdade, se tivessem esforçado um tanto mais, eles teriam conseguido atingir a meta que eles tinham proposto para esta encarnação. Porque nós não podemos esquecer, gente, ninguém desce aqui na Terra ao Deus dará. Tem um planejamento reencarnatório que todos nós somos submetidos, segundo as nossas necessidades. Por isso que o berço é o retrato das nossas necessidades, como nos ensinou Emmanuel. Nós trazemos aqui uma programação. Vai morar no meu lar, vou me casar com certa determinada pessoa, depende da programação de cada um, em função das necessidades de reparação que eu devo um com o outro, que eu devo com a situação, não importa. Eu tenho que quitar. No capítulo 16, é um caso extremamente emblemático. É o débito aliviado. O débito não foi totalmente retirado, foi aliviado. É o caso de Adelino Correia, uma pessoa que a gente se lembra muito bem, que era filho bastardo de um senhor de engenho no século XIX,
nas terras do Rio de Janeiro, numa fazenda, e ele, o pai, era um pai solteiro, que era um pai, vamos dizer assim, que tinha muita dureza no coração. Então, ele tinha aqueles movimentos maldosos e se envolvia com escravas. As escravas tinham filhos, ele vendia os filhos separados da escrava. Ele tinha uma maldade tremenda nesse sentido, não tinha nenhuma sensibilidade ao coração materno e ao seu próprio, porque ele era geneticamente o pai. Mas num desses casos, nasceu um filho que ele não consegue entender por quê, ele se afeiçoou àquele menino e não o deixou de modo algum embora. Pelo contrário, o assumiu como filho e deu-lhes os direitos de pai. Então era um filho bastardo pela procedência do nascimento, mas não era bastardo pela procedência legal. Ele passou a ser proprietário também. Então esse caso é interessante, porque esse pai dele era um pai relativamente jovem, 40 e poucos anos, e esse pai um dia resolveu ir para a capital, no Rio de Janeiro, para tentar encontrar uma pessoa para se casar. E volta, depois de um tempo, com uma jovem bem volúvel, bem daquelas que não tem muita preocupação com as coisas, estava mais preocupado com a questão do status, do poder. E quando chega naquela fazenda rica, encontra o filho. E o filho, quando olha para ela, se anexa a ela do ponto de vista do magnetismo quase irresistível, tanto quanto ela o alimenta nessa direção. Estava aí traçado um problema gravíssimo, que ele não soube encontrar saídas, porque não soube buscar. Porque nesses casos, Jesus disse, entrai pela porta estreita, e não pela porta larga. Porque a porta estreita te leva à paz, a porta larga te leva à perdição. Ele podia ter feito pressa, pedido forças para poder evitar aquela atração que parecia muito forte. Podia ter pedido ao pai para ir para o Rio estudar. Enfim, ele podia ter feito alguma coisa, mas não. Ele deu guarida àquele sentimento inferior de posse da esposa do pai. E assim se fez. A traição aconteceu, o pai descobriu e gera o crime mais hediondo que você pode imaginar, o parricídio. Assassina o próprio pai e tem aí um débito extremamente complicado, lá no século XIX. Nasce depois de muita revisão, melhorou-se muito, arrependeu, estudou o espiritismo no mundo espiritual, que coisa bonita, volta. E volta numa situação extremamente difícil. E ali ele doa a vida dele para o outro e resgata. Ia ter um processo de sofrimento que foi aliviado. É disso que André Luiz chamou de débito aliviado, pelo bem que ele fazia. Então ele não conseguiu ainda zerar a conta, vamos chamar assim, mas ele aliviou muito e adiantou muito na sua reparação. Também, de novo, recomendamos que estudem esse caso. E o último caso que eu trouxe aqui como reforço para as nossas cogitações é o caso de Léo. Ele chama de dívida expirante. Está no capítulo 17 do livro Ação e Reação. E esse dívida expirante é de alguém que cometeu um fraticídio, matou o irmão, já é o contrário, mas sofreu demais no plano espiritual e se arrependeu também e pediu a encarnação. E esse caso é interessantíssimo, porque ele tem uma simetria com o que aconteceu antes e o que estava acontecendo agora, impressionante. E esse Léo, ele vai realmente expirar a dívida. Aquela conta que ele tinha a pagar com a divindade, ele zerou, e ele lá mostra como foi que ele zerou essa conta. Então é muito importante você ver que André Luiz constrói isso mais ou menos de uma forma gradativa, para que você chegue no capítulo 17 e encontre alguém que conseguiu chegar naquilo que se propôs da programação espiritual. Mas ele chama esses casos em que você completa o programa de completistas. Isso é um processo em que a gente sabe que quando você completa a reencarnação, você atinge o propósito daquela reencarnação. Lá no livro Missionários da Luz, ele faz um estudo sobre preparação das encarnações, que ele chama lá no capítulo 12 de preparação de experiências. E ele diz que na hora que nós estamos lá no mundo espiritual, nós não pensamos como pensamos aqui. Por exemplo, aqui a pessoa normalmente quer ser bonita, quer ter poder, quer ter paz, quer ter conforto, quer ter tranquilidade. Quando você está lá no mundo espiritual, você pede às vezes o inverso. Ele diz que às vezes você pede um corpo feio para poder não ceder às tentações. Às vezes você pede uma situação difícil
em que você não seja poderoso, para que você não ceda às tentações que ainda carrega em si mesmo. E ele diz assim, numa conversa que ele estava tendo com alguém do Instituto, pondere a graça recebida, era um caso de um rapaz que ia encarnar, que chamava Silvério. E depois de tomar a posse do corpo no plano físico, não volte aqui antes dos 70. Então, na programação espiritual desse tal de Silvério, que estava ali estudando o corpo que ele ia ter aqui na Terra, ele tinha uma programação de 70 anos aqui, encarnado. Por que ele falou não volte aqui antes dos 70? Porque nós temos os suicídios indiretos. O próprio André Luiz entrou no mundo espiritual por um suicídio indireto. Ele viveu a vida de uma maneira tão fora do padrão das leis divinas que ele corrompeu vários processos e antecipou a sua partida para o mundo espiritual, daí porque ele foi chamado de suicida. E ele não aceitava, mas compreendeu quando o médico ensinou para ele sobre isso. E ele diz, o benfeitor que estava preparando o corpo de Silvério, preparando o modelo do corpo que seria o corpo de Silvério, trate de aproveitar a oportunidade, meu amigo. Todos os seus amigos esperam que você volte mais tarde à nossa coluna na gloriosa condição de um completista, ou seja, de alguém que completou o programa. Aí você pergunta, mas o que é completista? É o título. Esse é o título que eles dão lá, que designa os raros irmãos. Veja como é complicado. Não é qualquer um que consegue isso, não. Que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Você vem com seus recursos. Fazer bom uso deles, aproveitar todas as possibilidades construtivas que esses recursos te fornecem, é o que faz você vencer a luta. Então, você tem um corpo para trabalhar e se entrega à ociosidade. Você tem uma mente para estudar e se entrega à ociosidade. Se entrega aos devaneios, se entrega às loucuras. Tudo isso é corrupção. Você está corrompendo a alma, você está cometendo escândalos. Quando a pessoa faz isso, eu digo, você é o genérico aqui para qualquer pessoa que faça isso, é claro. Então ele diz para o Silvério, aproveite para ser um completista. Em geral, e ele chama atenção, em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos a oportunidade muito importante no desperdício das forças fisiológicas. Gastamos os tempos com coisas inócuas, sem fundamento, sem utilidade. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outra, mas por vezes desprezamos 50. São números que eles apontam quando a gente chega do lado de lá. 50, 60, 70% e frequentemente até mais das nossas possibilidades. Ou seja, a pessoa aproveita, num caso de 70, 30% só dos recursos que ela tinha e ela volta com 70% dos recursos desperdiçados. Em muitas ocasiões, diz ele, prevalece ainda contra nós a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Gente, vidas inferiores que nós estamos falando aqui, é quando alguém se entrega para essas coisas torpes. Sexo com perversão, drogadição em ambientes tortuosos, ambientes complicados. Mundos íntimos que a criatura habita lá nas inferioridades da dignidade. Ele diz, quando se faz isso, ele diz que se compulsa as energias sagradas da vida e nós degradamos a inteligência, embrutecemos o coração, tornamos pessoas insensíveis e pessoas desprovidas de raciocínios lógicos. Passamos a ter um empanamento dos nossos raciocínios. E ele chega a fazer até curioso, o André Luiz pergunta, né, mas como é que é a taxa? As pessoas encarnam, como é que elas voltam? E ele diz que as pessoas absolutamente irrepreensíveis, ou seja, os que completaram realmente, são raros. Eles dizem assim, em apontamentos fiscalizados em quase 80 anos consecutivos. Então, eles tinham uma instituição que tinha 80 anos de trabalho mandando encarnados para a Terra e voltando, avaliando. Ele diz que a média de irrepreensibilidade, ou seja, que não cometeu nenhum deslize, não excedia de 5 em 1000. A cada 1000 pessoas que reencarnavam, 5 conseguiam atingir o programa espiritual. Os outros 995 não conseguiam. Esses eram os irrepreensíveis, os que mobilizam a máquina física, o corpo espírito, o corpo físico, a maneira do, vamos dizer assim, do operário, que é fiel
e conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. É aquele que o André tinha falado no outro livro, que é o que produz frutos que serão aproveitados. E ele diz assim, e agora eu vou ler exatamente o que ele está dizendo: o completista, na qualidade de trabalhador, leal e produtivo, pode escolher quando ele chega do lado de lá, tendo vencido do lado de cá, à vontade, o corpo futuro, quando lhe apraz o regresso à crosta, em missões de amor e iluminação. Então, essas almas que já estão completistas, elas não têm que voltar aqui, sim, com a frequência como voltam os outros. Ou ele faz isso, ele escolhe para voltar aqui em missão de amor e iluminação, ou ele recebe um veículo enobrecido para prosseguimento de suas tarefas a caminho dos ciclos mais elevados de trabalho. Ou seja, são promovidos para esferas mais altas. Todo mundo que estudou o livro Nosso Lar vai se lembrar da mãe de André Luiz. Estava no outro patamar evolutivo, o André Luiz estava no patamar e o pai ainda estava no patamar mais baixo ainda. 3 almas que habitaram o mesmo lar terreno, 3 distintos movimentos vibracionais no mundo espiritual. Ela com conquistas elevadas, ele com conquistas muito pequenas e o pai com dívidas gravíssimas. Mas o André pondera assim, que recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo quando eles estão na carne. E essas semelhanças do mundo existem. Passam frequentemente para cá, explica o benfeitor para ele, entre os anônimos da costa, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso laço de espiritualidade superior. Gente, de quem que ele está falando? Ele está falando daquela pessoa que você às vezes vê e você dá vontade de ficar do lado dela. É uma pessoa paupérrima, é uma pessoa que às vezes não tem aspecto de beleza que te poderia atrair para ela, pelo contrário, às vezes até repugna. Mas, quando você chega perto dela, parece que a irradiação que emite da alma te atrai. E você se sente bem perto dessas pessoas. Elas são anônimas, são silenciosas, elas passam no mundo desconhecidas pelo mundo, mas não desconhecidas pelo bem. Então, a gente sabe que se algum completista voltou, é claro que esse completista tem um mundo mais avante. Então, fazer que nós programamos e não fazer o que o nosso ego estimula a nos fazer é o que nós temos que buscar. Mas como é que eu vou saber o que eu programei, Max? Existe uma coisa chamada instinto e outra coisa chamada intuição. Em momentos clássicos, quando você faz oração, que você está passando por uma dificuldade e que você pede ajuda, normalmente essas intuições vêm e te dão traços do que você tem que fazer. Então a gente precisa perceber que essa realidade é a realidade que nós temos que alcançar. Porque, na verdade, se nós não fizermos isso, nós teremos que reencarnar de novo. E reencarnar de novo para fazer a mesma coisa torna-se mais pesado do que da primeira vez, porque as dificuldades vão se harmonizar. É por isso que Allan Kardec, gente, nos ensina que quando a gente erra, quando a gente comete o escândalo, quando a gente deixou o embaraço se transformar em escândalo, virar mal, a gente vai ter que quitar. E quando a gente tem essa consciência, nós aprendemos que tem 3 etapas para essa quitação. Primeiro, o arrependimento. Porque o arrependimento é diferente de remorso, diferente de culpa. Qual a diferença, então, Max, você me pergunta? O remorso, a culpa, o complexo de culpa, todos eles são sinônimos. É como se fosse um círculo fechado, um loop. Você não sai dele. Você fica naquilo, aquilo é extremamente infernal. Lançado no inferno é isso. Você vive aquilo ali, sofre o tempo todo, 24 horas por dia. Mas quando você sai desse loop e entra no arrependimento, aí você consegue perceber que errou, você tem consciência, carrega o peso, mas olha para esse túnel que vai à sua frente e vê luz lá na frente. Em outras palavras, você sabe que errou, aceita que errou, não transfere para ninguém, é sua culpa. Nesse caso muda, é sua responsabilidade. E você assume que tem que quitar essa conta com a divina consciência. E você, então, passa a ter certeza que pode reparar, que é o terceiro passo. E entre os dois existe um passo que se chama expiação. Então, arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar traços de uma falta e de suas consequências.
O arrependimento, o que ele faz? Ele suaviza as dores da expiação, porque você vai receber em você o reflexo do passado, vai projetar-se em você. Isso chama expiação. Aquela angústia que nós falamos, ou uma dor física, um comprometimento qualquer orgânico, tudo isso, uma convivência difícil com alguém, tudo isso é reflexo. E isso, quando você arrependeu, que você tem certeza que isso está acontecendo para o seu bem, isso você tem certeza, quando você sente isso depois de ter estudado, você consegue fazer com que a expiação seja menos pungente. Por isso que Jesus diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se você está arrependido e prossegue no caminho que Jesus te orientou, você tem um fardo que você consegue carregar sem arquear. Você carrega aquele movimento de viver com mais suavidade e não com opressão imposta pela dor, pelo sofrimento. Então, o arrependimento suaviza, sim, as dores da expiação e abre, pela esperança, o caminho para a sua reabilitação, para a sua quitação com a consciência cósmica. Mas só a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. Então, se você matou, você tem que dar vida. Se você tirou, você tem que devolver. Se você roubou, você vai ter que devolver. Se você traiu, você vai ter que devolver a paz para aquela pessoa que você tirou. Enfim, qualquer crime, isso tudo é crime aos olhos de Deus, numa linguagem simbólica, você terá que quitar. O arrependimento pode dar-se em toda parte, e em qualquer tempo. Se você te arrepender enquanto estiver encarnado, melhor ainda, porque você vai ter tempo de corrigir pelo menos parte aqui agora. Agora, se for tardio, o culpado, aquele que tem culpa, que carrega a consciência de culpa, terá que sofrer por muito mais tempo, por sua própria escolha. O que é expiação, Max? Eu não entendi esse negócio de expiação. Então, a expiação nada mais é que os sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida. Expiação, portanto, consiste em experimentar sofrimentos físicos e morais que são nada mais, nada menos do que consequência da falta cometida. Aí eu carrego angústia, Max, no coração. Essa angústia é reflexo de algo que não está bem lá atrás com relação ao que você fez. Ore, peça ajuda para poder dissipar isso, para poder diluir isso no trabalho do bem, no fazer o bem sem esperar nada de ninguém. Porque a reparação é o verdadeiro quitador de contas. A reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal, fazer o bem naquilo que se fez o mal, mesmo que não seja uma pessoa importante, fazer o bem. O André Luiz tem uma frase que a gente está caminhando aqui para encerrar, que é uma advertência muito importante para todos nós. Nós dissemos lá no começo, uma frase dele também, que o mal que você faz em rápidos minutos, você não sabe quanto tempo você vai ter para poder verificar essa reação e quitar essa reação. Então, nós advertimos, entrai pela porta estreita com Jesus. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, à paz, poucos há que a encontrem. E aí vem o escândalo. Então, André Luiz tem uma frase magistral que diz assim, está lá no livro Evolução em Dois Mundos. Se soubermos suar no trabalho honesto, não precisaremos suar e chorar no resgate justo. Então, se você pode fazer o trabalho honesto, e essa honestidade aqui é em relação às leis divinas, eu estou cumprindo a lei divina. Se eu fizer isso, eu não terei que fazer de novo, e fazendo de novo, suando, sofrendo e chorando, porque dói. Não foi por acaso que Jesus disse que aí haverá prantos e ranger de dentes. Prantos por quê? Porque dói passar por esse processo. Ranger de dentes por quê? Porque você fica com raiva de você mesmo, porque não seguiu as leis divinas quando deveria ter seguido. Não foi a pessoa atenta para seguir os passos do mestre. E aí, obviamente, contas a pagar é apresentada e a gente resgata. Mas nós já estamos conscientes disso, minhas amigas e meus amigos. Não precisamos ficar resgatando. Nós já temos agora que ter créditos. Fazer o bem é o melhor advogado nosso em toda situação. Onde você estiver, o seu defensor chamado bem é o advogado que te defende em todas as situações. O bem não é por acaso que Jesus nos estimulou a fazer 24 horas por dia. O último mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros, como eu os amei. Ou como ele disse em outra ocasião,
Fazei aos homens tudo o que querais que eles vos façam, e encontrarás paz ao vosso coração. Então, minha amiga e meu amigo, são advertências que nós estamos recebendo, que nós temos a felicidade de poder receber e que nós não podemos desprezar. Existem leis que nos regem. Fugir delas não seria algo sensato. Conhecê-las é maravilhoso, porque nós podemos nos precaver contra nós mesmos, fazendo a vontade do Pai e não a nossa. É essa a nossa mensagem para essa noite de hoje. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por a oportunidade de estarmos aqui juntos. Marcos, nós que agradecemos, muitas reflexões importantes para nossa iluminação, nosso autoconhecimento, possamos seguir em busca dessa paz íntima, essa paz que Jesus nos ofertou, essa paz que passa muito além do que a gente costuma traduzir como paz aqui no nosso orbe terreno aqui. E depois de um estudo inspirador, nós gostaríamos de convidar para fazer a prece final, para a gente encerrar aqui as atividades do dia, agradecendo a cada um que esteve conosco e reiterando o convite para que estejam conosco todas as terças-feiras, das 20 às 21 horas, pelo nosso canal aqui. Muita paz. Então vamos nos colocarmos genuflexos em espíritos diante do Senhor da vida, para dizer-te, Senhor, gratidão. Gratidão por tudo que o Senhor nos dá, Senhor, pelo que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dará. Gratidão por não nos faltar nada de que necessitamos para cumprir a vossa vontade, para cumprir nosso desiderato, fazendo a vontade por onde estivermos do Senhor da vida. Mestre Senhor Jesus, aquele que veio de tão alto em nosso benefício, nos trazendo as leis, nos fazendo conhecedores dela, para que não equivoquemos no nosso caminhar rumo ao retorno do nosso Pai. Por isso, Senhor Jesus, gratidão por conhecermos o Teu Evangelho, por compreendermos algo do Seu Evangelho que já está nítido em nossa mente, por podermos ter meditado nele. Estamos sentindo esse Evangelho em nós e, sobretudo, Senhor, por já conseguirmos movimentar esforços em vivê-lo entre nós, os irmãos de caminhada. Nós te rogamos, Senhor, porque sabes que somos muito frágeis ainda e que precisamos, nos momentos difíceis, dos amparos para que não venhamos a cair em tentações que tantas vezes nos têm destruído as possibilidades de regeneração. Ajuda-nos, Senhor, a ficar fiel a Ti, aos Teus ensinos, cumprindo-os no regime de nossas forças íntimas, cumprindo no limite de nossas forças íntimas, cumprindo, Senhor, enfim, conforme o Senhor espera que cumpramos. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, e nos sustente na caminhada. Que assim seja. Muita paz para todos. Muita paz.